Muito boa noite, pessoal. Pessoal entrando aí no Periscope, uma boa noite. A gente hoje aqui na nova transmissão, né, voltando a falar de direitos fundamentais e entrando muita gente participando aí comigo. Eu tô vendo. Hoje eu tô tentando também fazer uma transmissão aí via Facebook. Eu não sei se tá lá tranquilo no Facebook aparecendo. Um abraço para quem tá entrando, Ramonzinho, Shirley, Laura, Eduardo. Tô vendo o pessoal entrando ali, quem mais? Mike, Mike, a gente pôs a música aqui, não foi por acaso, tá? Leandro, olha lá, muita gente participando ali comigo via Periscope, @ArthurGuerraADV. Tem gente participando aqui pelo Twitter também, eu tô vendo. Gabriel, Laine, Larissa, olha, o Facebook funcionando, bacana, Larissa, obrigado pela informação aí. Camila, saudades das aulas, a Camila tá voltando agora, a gente vai voltar a falar do artigo 5º da Constituição, uma programação bem bacana aí que a gente tem para esse semestre, muita novidade, muita surpresa também, muita coisa bacana surgindo em torno dessas nossas aulas aqui, pelo Periscope, pelo Instagram e pelo Facebook agora também, né? Malu Pinheiro entrando, um abraço Larissa, um abraço, olha ali, Paulinha entrando também, quem tá mais ali, João Eduardo, Camila, Cristiane, bacana, muita gente entrando. Especialmente, né, pessoal, porque desde ontem eu estou avisando para vocês dessa nossa transmissão hoje aqui. O que aconteceu? Ontem teve uma reportagem do Fantástico falando sobre o caso de uma brasileira que, apesar de brasileira nata, estava sendo extraditada e ela teria perdido a cidadania brasileira, teria perdido, portanto, a impossibilidade de ser extraditada. Muita gente mandando mensagens e mensagens, especialmente ali pelo Instagram, né, no Instagram Arthur Guerra Prof. Quem não segue, passa a seguir lá, convide seus amigos para seguirem também. Mas nessa reportagem, a gente percebeu diversos deslizes quanto à forma de tratamento do assunto, né? Em alguns casos, leigos falando, em outros casos, repórteres falando, em outros casos, profissionais falando, enfim. A gente percebeu que há vários vícios conceituais que frequentam ali constantemente as lições a respeito de direito de nacionalidade. O que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que direitos fundamentais, eles se dividem no Brasil basicamente em 5, conforme a capitulação constitucional. Essa capitulação constitucional, lá no título 2 da Constituição, no artigo 5º e vai até o artigo 17, ela traz 5 espécies de direitos fundamentais. Quais são? Direitos individuais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, dos partidos políticos e direitos sociais. Esses direitos, apesar de estarem em grande parte entre o artigo 5º e 17, eles estão espalhados no decorrer da Constituição. Então, esse é o primeiro ponto. Se o direito é individual, ele não é direito de nacionalidade. Se ele é direito social, ele não pode ser um direito individual. Quero dizer, por exemplo, a licença gestante, ela é um direito social, consignado ali no artigo 17, por exemplo. Eu não posso tratar esse direito social como um direito individual, porque direitos individuais e sociais têm características distintas. Por exemplo, o Estado, quando protege a gente com direitos individuais, o Estado tem uma postura de omissão, ou seja, a gente quer que o Estado se afaste de nós para que nós tenhamos liberdade, por exemplo. Agora, quando o Estado age dentro de um direito social, por exemplo, a educação, o Estado tem uma postura de ação sobre a vida das pessoas. Isso que é o bacana da gente perceber como distinção inicial. Então, falar de direitos políticos e de direitos de nacionalidade tem uma linha que divide essas duas categorias de direitos aí, embora ambas sejam muito importantes e ambas sirvam para nos proteger dentro do Estado Democrático de Direito. Os direitos políticos estão relacionados ao convívio, ao relacionamento das pessoas, do povo com o poder. Então, se o indivíduo quer virar um membro do poder através de uma eleição, isso tem a ver com direitos políticos. Se o indivíduo quer escolher as pessoas que vão representar através do voto, isso tem a ver com direitos políticos e assim por diante. Os direitos políticos, então, são aqueles que servem para regulamentar a relação entre o indivíduo, entre os membros do povo e o poder estatal. Já quando falamos de direitos de nacionalidade, a nacionalidade em si é o vínculo político-jurídico que junta ou que une o indivíduo para o Estado ou com o Estado. Então essa junção do indivíduo com o Estado, ela se dá por quê? Por um meio físico? O simples fato de um indivíduo estar aqui no Brasil significa dizer que ele é brasileiro? Não, o vínculo não é físico, não é concreto. O simples fato de um italiano gostar do Brasil quer dizer que ele é brasileiro? Não, porque o vínculo não é afetivo. O vínculo é
político-jurídico, ou seja, estabelecido pela Constituição. A partir daí, a gente nota que há uma diferença entre ser nacional brasileiro e ser cidadão brasileiro. Por quê? Porque o nacional brasileiro é todo aquele que é brasileiro. Seja brasileiro de nascença, que nós denominamos brasileiros natos, seja o brasileiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, que é brasileiro naturalizado. Agora, quando falamos de ser cidadão brasileiro, há uma diferença. Por quê? Porque o cidadão é aquele indivíduo que possui um vínculo político com o Estado ou que tem o seu nome inscrito na lista de cidadãos desse Estado. Onde que fica essa lista, Arthur? Essa lista ela é cadastrada pela Justiça Eleitoral. Então, a partir do momento que o indivíduo faz o alistamento eleitoral, é que ele se torna um cidadão. Daí, pessoal, que nós não podemos falar de criança cidadã brasileira. Coitado, mas está tratando o menino feito um ET? Não, ele é criança, essa criança tem direitos individuais, tem vários direitos sociais, tem direitos de nacionalidade, mas ela não tem direitos políticos. Ela não pode votar, não pode ser votada, não pode assumir cargos públicos, não pode fazer concurso público e assim vai. Então, cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado ali, né? Direitos políticos têm a ver, então, com os direitos políticos são adquiridos através do alistamento eleitoral. E como que se dá o alistamento eleitoral? É pela qualificação e inscrição do indivíduo nos quadros da Justiça Eleitoral. Qualificação quer dizer que ele tem que ter uma idade mínima e inscrição significa que não basta ele completar a idade, ele tem que ir até a Justiça Eleitoral e fazer o seu requerimento de alistamento eleitoral. Já direito de nacionalidade, não. O direito de nacionalidade pode ser adquirido de duas maneiras. Para eu ser brasileiro, ou eu nasci brasileiro, portanto, é um ato de nascença, eu sou brasileiro nato, ou se não, o indivíduo preenche requisitos do Estatuto do Estrangeiro, constitucionais e do Estatuto do Estrangeiro, e a partir daí ele adquire a nacionalidade brasileira, ele se transforma em brasileiro. Ele não era brasileiro e ele vira brasileiro, ok? Então, qual que é o primeiro requisito, pessoal, para o indivíduo adquirir a nacionalidade brasileira? Vamos ver, quem sabe aí, manifesta comigo. Primeiro requisito para o indivíduo adquirir a nacionalidade brasileira. Qual que é? Vamos falando comigo, vamos falando comigo. Não. Vamos lá. Quem mais? O que vocês palpitam aí? Residir no Brasil? Não. Também não. Não. O primeiro requisito, pessoal, para adquirir a nacionalidade brasileira também não é nascer, porque senão não teria direito nenhum, né? Não, se não nascer, não tem absolutamente nenhum direito. Nenhum direito já consolidado, né? Tem os direitos à salvo, etc. Mas não é só nascer. O primeiro requisito para adquirir a nacionalidade brasileira é não ser brasileiro. Não ser brasileiro. Parece óbvio, né? Mas só pode adquirir a nacionalidade brasileira quem ainda não é brasileiro. E se a gente observar o artigo 12 da Constituição, ele é muito bacana e muito didático, porque ele tem dois incisos. O inciso 1 trata de brasileiros natos e o 2 trata de brasileiros naturalizados. No 1, o que acontece? Nós temos ali dois incisos. Perdão, no inciso 1 nós temos 3 alíneas. Essas 3 alíneas trazem 4 hipóteses de brasileiros natos. E uma dessas hipóteses está lá na linha C, se você conferir, tem aquela situação das pessoas que nascem no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Isso é muito interessante, porque tem gente que nasce nessas condições, por exemplo, nasceu lá no interior do Irã. Aí essa pessoa, os pais estavam lá, o Brasil não sabe que essa pessoa nasceu, né? O governo brasileiro não tem controle sobre isso. Quando a criança volta para o Brasil, vem a residir no Brasil, e opta, né, com a redação lá do artigo 12, inciso 1, a linha C, e ainda criança, né, ela vai optar pela nacionalidade brasileira, só que hoje em dia, pessoal, com a nova redação, não tem como a criança fazer isso. Então, o governo brasileiro ele é informado de que maneira? Através da residência e do registro perante um órgão oficial brasileiro. Então, a partir daí, o que aconteceu? Essa criança adquiriu a nacionalidade brasileira? Não, ela não adquiriu. Ela já era brasileira, porque o brasileiro nato é de nascença. Então, artigo 12, inciso 1. Então, ela não adquiriu, ela já é. Ela simplesmente formalizou para que possa gozar dos direitos de brasileiro. Muito bem. Qual que foi
a confusão, então, ali na reportagem. Primeiro que falaram o tempo todo de cidadão, né? A indivídua lá, ela era cidadã brasileira e deixou de ser cidadã brasileira. Ora, pessoal, para você deixar de ser cidadão brasileiro, você pode continuar sendo brasileiro, não tem problema. Basta o quê? Basta, por exemplo, uma brasileira, né? Ela vai morar na França. Um exemplo bobo aqui, ela vai morar na França. Aí lá na França ela se casa, ela tem filhos, ela leva uma vida na França e etc. Vários anos na França. Pessoal, vocês acham que morando lá chiquérrima na Champs-Élysées, né, tomando vinho, tomando champanhe, etc., ela vai estar preocupada com a política do Brasil? Ela vai estar preocupada se cai Temer, entra a Dilma, se vai a essa, se vai... Não está preocupada nada disso. Então, efetivamente, boa noite, Sérgio, um abraço. Estava correndo, estava exercitando, então vem agora aqui correr com a gente, fazer exercício mental também. Olha só, então essa pessoa não está preocupada com a vida política do Brasil. Não está preocupada se ela está listada eleitoralmente ou não. Não está preocupada com cargos públicos no Brasil. Vai acontecer o quê? Ela não vai votar em 3 pleitos eleitorais seguidos e não votando nesses pleitos eleitorais, ela vai ter os direitos políticos, o quê, pessoal? Perdidos. O alistamento eleitoral dela é cancelado. Ou seja, ela perdeu a cidadania brasileira. Mas ela não perdeu a nacionalidade brasileira. Como que os indivíduos perdem a nacionalidade? Foca aí agora, pessoal. Esse é o grande ponto. Pouca gente trata disso, fazendo essa divisão tão importante. Vou pedir a vocês, então, tem esse bonequinho aqui, clica no bonequinho aí, aproveita que vocês estão aqui comigo, tô vendo que tem gente mandando corações ali, clica comigo aí nesse bonequinho do lado e compartilhe com seus amigos ali no Facebook, no Instagram, no que tiver aí, compartilha e chama para participar aqui da aula. Por quê? Porque isso é muito importante, preste bastante atenção. Como que se perde a nacionalidade brasileira? A nacionalidade brasileira está lá no artigo 12, parágrafo 4º, que ela é perdida de 2 maneiras. E se a gente pegar esse artigo 12, parágrafo 4º, didaticamente a gente pode dividir a perda da nacionalidade em 2 categorias. A perda judicial e a perda administrativa. Vamos fazer uma comparação. Se você estiver me assistindo aí, faz um quadro, faz uma tabelinha e coloca assim, de um lado, perda judicial, de outro lado, perda administrativa. Primeiro a judicial e depois a administrativa. Artigo 12, parágrafo 4º, tem assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Aí vem lá o inciso 1. O inciso 1 tem assim: tiver cancelada a sua naturalização, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, você está fazendo o quadrinho e coloca aí judicial, inciso 1, administrativa, inciso 2. Na judicial, olha como é que ela começa. Tiver cancelada a sua naturalização. Quem pode perder a nacionalidade através da via judicial, pessoal? Apenas o brasileiro naturalizado. Porque o brasileiro nato jamais teve naturalização para que ela seja cancelada. Então anota embaixo aí do judicial, anota lá assim: quem pode perder? Brasileiro naturalizado. Que tiver cancelada a sua naturalização. Por que essa pessoa vai ter cancelada a naturalização? Porque ele praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Mas vem assim, ó, quem pode perder? Brasileiro naturalizado. Quem faz essa pessoa perder? Coloca assim: Poder Judiciário, Justiça Federal. Quem vai promover a perda da nacionalidade desse indivíduo é o Poder Judiciário. Afinal de contas, estamos falando de o quê? Uma sentença judicial. Então coloca lá assim no quadrinho, na tabelinha, né? Brasileiro naturalizado por juiz e qual que é o instrumento? Sentença judicial, que obviamente, né, pessoal, para que ele seja condenado tem que ser sentença judicial transitada em julgado. Então, sentença judicial. E qual que é o motivo, qual que é a justificativa para a perda da nacionalidade pela via judicial desse brasileiro naturalizado? Só tem um motivo: atividade nociva ao interesse nacional. Então, o Brasil foi lá, concedeu a naturalização para o indivíduo, o sujeito lá atrás, né, se naturalizou brasileiro, mas de repente a gente descobre que esse indivíduo é um terrorista, que ele está praticando atividade nociva ao interesse nacional. O juiz, depois do devido processo legal e etc., a justiça vai então, o quê? Além de condenar o indivíduo pelos crimes que ele tenha cometido, pode também cancelar a sua naturalização na sentença. E cancelando a naturalização, o que vai acontecer com esse indivíduo? Respondo para vocês, anotem aí. Eu não sei, lá no país dele.
se ele vai voltar a ser alemão, se ele vai voltar a ser argentino, se o país não vai aceitar. Isso eu não sei. O que eu posso dizer é sobre o Brasil. Que no Brasil ele não é mais brasileiro, de nenhum tipo. Perfeito? Muito bem. Vamos para o outro lado da tabela. Perda administrativa. Na perda administrativa, obviamente que quem declara essa perda não é o juiz. É um órgão administrativo. Qual que é esse órgão administrativo? É o presidente da República. Então coloca lá na perda administrativa, quem pode perder, pessoal? Vamos ver lá, ó. Será declarada a perda de nacionalidade brasileiro que, inciso 2, tem assim, adquirir outra nacionalidade. Qual brasileiro, qual tipo de brasileiro pode adquirir outra nacionalidade? Pessoal, tanto faz. O brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Lembra aquela moça que eu falei para vocês que foi morar lá em Paris? Ela era brasileira nata, nascido, né, lá carioca da gema ou mineirinha da montanha, enfim. Ela era brasileira nata, mas resolveu virar francesa. Morou tanto tempo em Paris, gostou da vida em Paris, falou assim, eu quero virar francesa, não quero mais ser brasileira. Optou, escolheu ser francesa, brasileiro nato. Ou então, esse outro aí, que era alemão, virou argentino, agora virou brasileiro, ele resolveu que quer ser americano e adquiriu a nacionalidade americana. Observe que nos dois casos o indivíduo já adquiriu a nacionalidade do outro país. Então está lá assim, ó, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, ou seja, ele conseguiu adquirir outra nacionalidade. Se ele conseguiu adquirir outra nacionalidade, o Brasil é um país ciumento. O Brasil não quer ter um indivíduo que goste de dois países, que voluntariamente entrega seu coração para dois países. E nesse sentido, o que vai acontecer? A perda de nacionalidade judicial, nós já falamos, a administrativa, vale para brasileiro nato naturalizado. Qual a autoridade competente? O presidente da República, ainda que através do Ministério da Justiça, tá? A Polícia Federal é quem vai, no final das contas, tomar conta disso daí, porque é o Ministério da Justiça. Cuidado, não é o Ministério das Relações Exteriores. Não estamos falando da relação do Brasil com outro país. Estamos falando da relação de um brasileiro com o Brasil, tá? Então, Ministério da Justiça vai expedir lá a portaria, o presidente o decreto, enfim. O governo federal é quem vai fazer isso. Terceiro ponto aqui, que é importante. Qual o motivo? O motivo é adquirir outra nacionalidade. Perfeito? Muito bem. Neste caso da perda administrativa, você vai criar mais uma linha abaixo para eu chamar a atenção para um ponto que é crucial. Qual que é esse ponto? Existem exceções. Quero dizer, pode ser que o sujeito adquira outra nacionalidade. Está prestando atenção? Está comigo aqui? Olha lá, perda administrativa só. Na judicial não tem exceção. Na administrativa, pode ser que o indivíduo adquira outra nacionalidade e não perca a nacionalidade brasileira. Como que isso acontece, pessoal? Acontece, guarde comigo, quando o Brasil perceber que o ato praticado pelo indivíduo não foi um ato feito de coração, não foi um ato voluntário, não foi um ato de escolha. E quais são essas hipóteses? Primeira hipótese, reconhecimento de nacionalidade originária por outro país. Quero dizer, filhos de italiano, pessoal, já que lá sai o critério do ius sanguine, filhos de italiano são também italianos. Então imagine você, filhos de italiano que nasceram no Brasil e cujos pais não estavam a serviço. Um era jogador de futebol, e a mãe era médica. Esses pais não estão a serviço do seu país. Então vejam, esse filho de italiano nascido no território brasileiro, ele é brasileiro, e o governo brasileiro sabe disso, que vai estar lá no registro dele, mas ele é também italiano. Um belo de nascença. Ele não está escolhendo virar italiano, é desde que nasceu que ele já preenche os requisitos da Constituição italiana para tanto. Então observe, quando esse indivíduo vai até o consulado ou embaixada italiana e fala assim, eu quero meus documentos de italiano, simplesmente ele vai buscar os documentos de um direito que já está existente desde o seu nascimento. Portanto, ele não escolheu virar italiano. Perfeito até aí? E a segunda hipótese, imposição de naturalização pela norma estrangeira, aquele brasileiro que já é residente no outro país estrangeiro, né, como condição de permanência no seu território, ou para exercício de direitos civis, direitos gerais, nesse caso aí, não é direito só do Código Civil, direitos gerais. Então preste atenção,
O sujeito mora naquele país e já reside nesse país e o visto dele está vencendo. O único jeito dele permanecer nesse país é se ele for um membro daquele povo, porque membros daquele povo não precisam de visto para permanecer. Então olha o que acontece. Vamos supor que o sujeito está lá no Japão. Japão pequenininho, país que não dá vistos muito alongados e etc. Ele tem uma família lá no Japão. E o visto dele vai vencer. Ora, pessoal, o direito brasileiro, né, protege a família em todas as suas formas e etc. Esse sujeito, então, vai lá no órgão competente do Japão, se naturaliza japonês. E o governo japonês comunica ao governo brasileiro, agora Ministério das Relações Exteriores. O governo japonês comunica ao brasileiro. Quando comunica ao governo brasileiro, observe o que acontece. O governo brasileiro vai apurar a situação e perceber que esse sujeito não escolheu virar japonês. Apesar de ter a assinatura dele lá, é como se tivessem colocado uma arma na cabeça dele e dito assim: ou você vira japonês, ou você vai ter que ir embora do território que você reside, abandonando a sua família. Então vejam que o sujeito não colocou o seu coração naquele ato para virar japonês. Vai dizer que o sonho dele era ser japonês? Claro que não, né? A lei estrangeira impôs como condição de permanência no território. Ou se não, como aconteceu com vários jogadores brasileiros na década de 80, na Itália, em que a Itália, né, tem um constitucionalismo um pouco diferente do Brasil, né, com derivações do fascismo ali. A Itália simplesmente dizia assim: estrangeiro pode até ficar no território, só que você não vai ter os direitos que outros italianos têm. Né? Você vai ter direitos como um cachorro tem, como uma árvore tem, ou direitos diminuídos. A dignidade ficaria menor. Então vários brasileiros acabaram se naturalizando italiano para permanecer por lá, por exemplo, trabalhando e recebendo os seus salários, e nem por isso o governo brasileiro retirou a nacionalidade, não declarou a nacionalidade desse indivíduo como perdida, ok? Eu perdi aqui... alguém fez uma pergunta para mim, fizeram várias perguntinhas aí, acabou que eu estava concentrado aqui, não vi quais foram essas perguntas. Se quiserem mandar agora, pessoal, manda aí que eu já vou falando com vocês aqui o que dá pra gente fazer. Vamos lá, pode mandar para mim. Minha filha é bisneta de italiano e tem cidadania italiana. Nesse caso, é o mesmo que filho de italiano? Imagino que é isso, MJFJ. Vamos lá, duas coisas. Sua filha é italiana e bisneta de italiano. Não, sua filha é bisneta de italiano. O bisneto de italiano, ele é italiano, tá? Porque é uma questão sanguínea. Agora, o difícil, eu não sei o seu nome, MJ ali, o difícil é você conseguir ir até um órgão competente italiano, tá? Porque ir até um órgão competente italiano e depois disso ir buscando a documentação para dizer assim: Maria José, obrigado Maria José, ela é filha... Perdão, o avô dela é filha de um italiano, logo o pai é filho de um italiano, logo ela é italiana. O que eu quero dizer é que o problema é do tempo nos cartórios italianos você buscar essa documentação que faça o nexo entre a sua filha e o tataravô dela, ou bisavô dela aí. Mas, se isso tudo é comprovado, e geralmente é por isso que demoram os processos de... as pessoas vão buscar o passaporte italiano, por exemplo, então você já conseguiu a documentação dela e possivelmente... passaporte italiano, então ela é nacional italiana. Agora eu só queria fazer uma observação, Maria José, você começou falando que ela é cidadã italiana. Se ela for maior de 18 anos, ela pode votar na Itália. E aí sim, fazer o alistamento eleitoral na Itália. E aí sim nós podemos considerá-la, de fato, uma cidadã italiana, além de uma nacional italiana. Ela tem dupla nacionalidade. Ela é brasileira nata e italiana nata também. Cadê aqui? Professor, concordou com a decisão do STF da reportagem? Sancler, Guilherme, tá bom, Guilherme? Eu não cheguei a ver a reportagem como um todo. Me passaram, como eu disse para vocês, mensagem brasileira nata e italiana nata também, tá? De nascença. Eu não cheguei a ver, mas pelo que eu entendi, o que aconteceu? A indivídua lá, ela era brasileira nata, e ela escolheu virar americana, salvo engano. Tá? Ela se naturalizou americana. Quando ela se naturalizou americana, ela caiu no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, sem cair nas exceções. Se ela foi para o artigo 12, parágrafo 4º, incisos tais, ela de fato poderia sim ser extraditada. E qual que é a grande polêmica dessa reportagem?
é que brasileiros natos, como regra não, brasileiros natos não podem ser extraditados. Só que ela não é mais brasileira nata. Ela não quis virar americana, ficar no bem bom, morar na Quinta Avenida e etc, né? Ter todos os direitos de americana e etc. Agora ela paga o pato. Ela não é brasileira nata. De fato, ela vai responder perante a justiça americana. E um ponto que é interessante é que os requisitos colocados pelo ministro Luiz Roberto Barroso para a extradição não foram pelo fato dela já ter sido brasileira. São requisitos que o STF sempre exige quando ele vai conceder a extradição de alguém. Que a pena não seja de morte, que ela não exceda os 30 anos e que haja a detração da pena já cumprida aqui no Brasil. Ok? É isso, pessoal. Muito bacana falar com vocês. A Sheila me fez uma pergunta ali. Por que a música do Balão Mágico? A música do Balão Mágico... Qual a perda... Cadê PH Dornelles? Qual o instrumento para a perda da nacionalidade por decisão administrativa? Vai ser um decreto presidencial, mas sai antes disso, o PH, vai sair... Professor... Tá, rapidinho. Antes disso, vai sair, então, uma portaria do Ministério da Justiça declarando, mas essa portaria ela só vai gerar efeito depois do decreto presidencial, tá bom? Diferença entre deportação e extradição. Existe diferença, sim. Eu vou pedir para você, quem foi que perguntou, e manda para mim, por favor, quem foi? Eu não vi aqui, não cheguei a ver. Bom, de qualquer maneira, são situações em que o motivo lá no Estatuto do Estrangeiro é que vai diferenciar... Yulia, o motivo lá no Estatuto do Estrangeiro é que vai diferenciar isso daí. Por quê? Quando a gente fala de extradição, ela decorre... Qual que é o motivo? De pegar o indivíduo e mandar... Isso, ela não tem cidadania, Maria José, ela só tem nacionalidade. O motivo da extradição é o indivíduo... Vamos pegar assim, país A, país B. O indivíduo comete um crime no país A e foge para o país B. Como os dois países têm um acordo ou um tratado de extradição, acontece que o país B, onde o indivíduo está, vai prender aquele sujeito e enviar para que ele seja julgado aqui nesse país A. Ou seja, o motivo específico da extradição é o fato do indivíduo ter cometido um crime naquele país e ter que pagar perante aquele país, tá bom? Esse país A aqui só prende o sujeito. A moça da reportagem lá, ela acabou sendo presa no Brasil e exportada, né? E extraditada para os Estados Unidos para ser processada e julgada por lá, tá? Já a deportação é o envio do estrangeiro ao exterior em caso de entrada do Estado irregular no estrangeiro, né? No caso, no Brasil aqui, caso ele não se retire voluntariamente do território nacional no prazo fixado para o país de origem ou outro que consinta com seu recebimento. Essa que é a grande diferença entre os dois institutos aí. Mas se você olhar lá no Estatuto do Estrangeiro, você vai conseguir definir exatamente quais são esses crimes, essas situações para a ocorrência dos institutos, tá? Então, quando ele estiver de maneira irregular, administrativamente irregular, ou porque ele entrou e não tem visto, ou o visto venceu e etc., aí nós falamos de deportação, tá bom? Só queria chamar a atenção também para vocês de um outro instituto aí que é a expulsão. A expulsão, quem tiver curiosidade aí, olha lá a Lei 6815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro, lá nos artigos 65 e 71, tá? A expulsão é a retirada compulsória também do estrangeiro, território nacional, só que é motivada pela prática de um crime que tenha cometido no Brasil, ou por conduta incompatível com os interesses nacionais, tá bom? Então, uma vez que ele seja expulso, o estrangeiro está impedido de retornar ao nosso país, salvo se revogada a portaria que determinou essa medida. Perfeito? Muito bem, pessoal. Por hoje era o que eu queria falar com vocês. Queria agradecer a atenção aqui cada vez mais intensa de todo mundo que está participando aí comigo. Não vai dar para ler o nome de todo mundo. Estou vendo ali Cleverson, Nicolas, Maria José, Wallace, Leandro, Hiroito, Camila, Ramon, Shirley, Franklin, Lucas, Yulia, Larissa, Lucas, muita gente ali participando. Um abraço para todos vocês. Deixa eu ver ali. Leandro Ribeiro, obrigado, Leandro. Se possível, pessoal, compartilhem essa aula então ali no Facebook. Basta você compartilhar do seu próprio Facebook mesmo, chamando o pessoal a participar ou do meu Instagram,
@ArthurGuerraProf, Arthur com TH, tá bom? Ou aqui mesmo do Periscope e do Twitter, né? @ArthurGuerraADV. Um grande abraço para todo mundo. Ah, acabou que eu não falei por que a música do Balão Mágico. Pessoal, isso eu vou colocar lá no meu Instagram para vocês. Shirley, acompanha lá, eu explico para vocês, prestem atenção quem era a composição do Balão Mágico na época dessa música aqui, que eu vou tentar localizar e colocar para vocês aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui ainda. Não vou ter mais. Mas tem sim, olha lá. Presta atenção como é que começa a música. Ó. Vamos lá. Um abraço a todo mundo, boa noite, eu vou ficar... Mike. Presta atenção nesse nome, a gente vai falar mais dele lá na postagem do Instagram, ok? Um abraço, pessoal, até os próximos encontros. Até mais, valeu!